Próxima questão. O conjunto de todos os valores Q maior do que 1 para os quais A1, A2 e A3 formam, nessa ordem, uma progressão geométrica de razão Q e representam as medidas dos lados de um triângulo, questão de altíssimo nível, né? Ele está pedindo para a gente determinar todos os valores de Q maior do que 1 para os quais esses três números A1, A2 e A3 formem uma progressão geométrica e ao mesmo tempo representem lados de um triângulo. Tudo bem? Então tá, antes de mais nada, vamos relembrar uma propriedade de geometria, a condição de existência de um triângulo. Olha só, dado dois números A, B e C, esses três números, né, dado três números A, B e C, esses três números representam lados de um triângulo se eles satisfizerem as três condições. A menor do que B mais C, ou seja, se cada um deles for menor que a soma dos outros dois. Se o A for menor do que B mais C, se o B for menor do que o A mais C, e por fim, o C menor do que A mais B. Cada um deles tem que ser menor do que a soma dos outros dois. E aí essas três condições aqui, pessoal, você consegue juntar numa única, que é essa aqui, por exemplo. Módulo de A menos B menor do que C, que é menor do que A mais B. Então esse aqui é um sim, somente sim. Se essas três coisas ocorrem, isso ocorre, se isso ocorre, essas três coisas ocorrem. Tudo bem? Então é para cá que eu vou olhar, pessoal. É para cá que eu vou olhar. Se A1, A2 e A3 devem representar lados de um triângulo, então o módulo, estou olhando para cá, o módulo de, por exemplo, A2 menos A1 é menor do que A3, que é menor do que quem? É menor do que A2 mais A1, né? Ou A1 mais A2, A1 mais A2, tudo bem? Então estou usando isso aqui. Tá? O módulo da diferença tem que ser menor, né? O módulo da diferença de dois deles tem que ser menor que o terceiro, tem que ser menor que a soma dos dois primeiros ali que a gente considerou. Isso aqui deve ocorrer. Bom, só que sendo A1, A2 e A3 números positivos, porque representam lado de um triângulo, e Q maior do que 1, a PG é crescente. A PG é crescente. E se a PG é crescente, o A2 é maior do que o A1, e portanto A2 menos A1 é um número positivo. Sendo um número positivo, o módulo dele é ele mesmo. Então A2 menos A1 tem que ser menor do que A3, que é menor do que A1 mais A2. Bom, agora eu vou usar a fórmula do termo geral. O A2 é 1 vezes Q, menos A1 menor do que A3 é 1 vezes Q ao quadrado, menor do que A1, e esse A2 aqui é 1 vezes Q, A1 vezes Q. Vou dividir tudo por A1, tudo por A1. Esse A1 não pode ser zero, porque representa lado de um triângulo, então você pode dividir tudo por A1 sem problema nenhum. Aí você vai obter que Q menos 1, menor do que quem? Do que Q ao quadrado, isso, estou dividindo tudo por A1. Aqui vai sobrar Q, aqui sobra 1, menor que Q ao quadrado, que é menor do que 1 mais Q, 1 mais Q. Então, os Qs procurados devem satisfazer essa inequação, chamada inequação simultânea. No fundo, a gente tem duas inequações numa só, tá vendo? Ó? Aqui a gente tem uma inequação, do meio para a esquerda a gente tem uma inequação, e do meio para a direita a gente tem outra inequação. Vamos resolver cada uma delas e fazer a interseção, tudo bem? E lembrando que o Q é maior do que 1. Vamos lá. Bom, vou resolver a primeira inequação. Q menos 1 maior que Q ao quadrado significa Q ao quadrado maior que Q menos 1. Resolver a primeira inequação. Ó. Q ao quadrado maior do que Q menos 1. Ou seja, Q ao quadrado menos Q mais 1 maior do que zero. O que a gente obteve? Uma inequação do segundo grau. Como resolver uma inequação do segundo grau? Você resolve uma inequação do segundo grau considerando o primeiro membro como sendo uma função f e faz o estudo do sinal dessa função. E na intenção de fazer o estudo do sinal, a primeira providência é determinar as raízes. Q ao quadrado menos Q mais 1 igual a zero. Fórmula de Bhaskara agora. Q é igual a menos B, o B menos 1 com menos da fórmula mais 1, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1 mesmo, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Estudo sobre 2A. O parâmetro A é 1, 2 vezes 1, 2. Então, Q vai ser 1 mais ou menos raiz quadrada de menos 3. Opa, sobre 2. Nossa Senhora. Agora, qual é a interpretação disso, pessoal? Não tem solução. Agora, vamos pensar graficamente. O que eu disse para vocês?
Você deve encarar o primeiro membro dessa inequação como sendo uma função f e deve fazer o estudo do sinal dessa função. Agora, pensando nisso aqui como uma função, olha só, o gráfico vai ser uma parábola, que tem um quadrado de concavidade voltada para cima, e não vai tocar o eixo x, porque o delta aqui deu negativo, tá vendo? Vai ser algo do tipo, mais ou menos assim. Aqui está o Q, né? Não é o x, é o Q. Algo mais ou menos assim. A função é toda positiva. E se ela é toda positiva, significa que qualquer que seja o Q é maior do que zero, né? Qualquer que seja o Q, essa expressão aqui é um número maior do que zero. Portanto, para essa inequação, a gente tem por solução o conjunto dos números reais. Tudo bem? Solução aqui é o conjunto dos números reais. Então, o que a gente vai fazer é resolver a segunda inequação. A solução da segunda inequação, interseção com maior do que 1, vai dar a solução da inequação pedida, né? A solução do nosso problema. Vamos lá, agora pensando na segunda inequação. O que a gente vai ter? Q ao quadrado menor que 1 mais Q. 1 mais Q. Ou seja, Q ao quadrado menos Q menos 1 menor do que zero. Então, novamente, encara o primeiro membro dessa inequação como sendo uma função f e faz o estudo do sinal dessa função. Para isso, determinar as raízes. Q ao quadrado menos Q menos 1 igual a zero. Fórmula de Bhaskara, Q é igual a menos B, então menos 1 com menos da fórmula mais 1, mais ou menos raiz quadrada de menos 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 1 mais 4 sobre 2. Então as raízes são 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Bom, agora vamos pensar no gráfico dessa função. O gráfico dessa função vai ser uma parábola, né? Uma parábola de concavidade voltada para cima e vai tocar o eixo Q, né? Q, na verdade? Em dois pontos, em 1 menos raiz de 5 sobre 2 e 1 mais raiz de 5 sobre 2. Algo mais ou menos assim, ó. Aqui está o 1 menos raiz de 5 sobre 2 e aqui está o 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tudo bem? Eu quero aqueles Q's tal que essa função aqui, olha, é um número menor do que zero. Então são os negativos, né? Porque a distribuição do sinal é mais, menos e mais. Os Q's que satisfazem essa inequação são os Q's que estão nesse intervalo de 1 menos raiz de 5 sobre 2 até 1 mais raiz de 5 sobre 2. Bom, para finalizar o problema, a gente deve fazer duas coisas, né? Duas coisas. Primeiro, a interseção dessas duas soluções aqui. Bom, como aqui é real, a solução vai ser isso aqui mesmo, tudo bem? Bom, e por fim, a gente deve considerar que nessa solução, os Q's que são maiores do que 1, porque o problema está falando aqui, olha, que o Q tem que ser maior do que 1, tudo bem? Então, Q maior do que 1 e Q aqui nesse intervalo, a gente vai ter o Q maior do que 1 e menor do que 1 mais raiz de 5 sobre 2. Se você fizer a interseção desses dois resultados aqui, tá? Desse intervalo com esse intervalo. Você vai obter como solução aí ao nosso problema esse intervalo aqui, olha, de 1, né, até 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá? Isso aqui sai da interseção desse intervalo com Q maior do que 1. Vai dar isso aqui, tudo bem? Questão de altíssimo nível, na verdade. Assim sendo, a alternativa certa é a letra A. Próxima questão, seja A1, A2, A3 uma progressão geométrica infinita de razão A1, com A1 entre 0 e 1, e soma igual a 3 a 1. A soma dos três primeiros termos dessa PG é... Então tá, pessoal, acho que não é difícil. O problema está falando pra gente que essa sequência aqui, olha, essa sequência é uma PG de razão A1, e esse A1 é um número entre 0 e 1. E além disso, a soma de todos os termos dessa PG é 3 a 1. Está pedindo para determinar A1 mais A2 mais A3. Tudo bem? Então, o que a gente deve fazer é ir atrás desse A1, que é igual à razão da PG, né? Vamos lá? Bom, então, o que eu vou fazer inicialmente é trabalhar com essa informação aqui, ó. O limite da soma, né? Ou seja, a soma de todos os infinitos termos dessa PG é quem? É 3 a 1. Qual é a fórmula que te dá a soma dos infinitos termos de uma PG? Esse aqui, ó, é A1 sobre 1 menos Q. 1 menos Q. Isso tem que ser igual a 3A1. E tudo aqui se encaixa perfeitamente, pessoal, porque conforme eu digo para vocês nas aulas, você só pode usar essa fórmula aqui, olha, 1 sobre 1 menos Q, se a PG for infinita e sua razão for um número entre menos 1 e 1. E o que está acontecendo? A PG é infinita e a razão é um número entre 0 e 1, tá vendo? Então você pode usar essa fórmula aqui sem problema nenhum, tá bom?
Bom, então o que mais dá para a gente fazer aqui? Esse A1 com esse A1 você pode simplificar, já que não é zero, né? O A1 não é zero. Vai sobrar 1 sobre 1 menos Q igual a 3. Podemos pensar em multiplicar cruzado agora. 1 vezes 1 dá 1, igual 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes menos Q menos 3Q. Agora o menos 3Q para o primeiro membro vai ficar mais 3Q, igual a 3, o 1 para o segundo membro menos 1, 3 menos 1 dá 2, e portanto a razão Q, que é também igual ao primeiro termo A1, tá vendo? A1 é igual a quem? A 2 terços. Excelente, excelente. Bom, então vamos lá, né? Determinar a soma pedida. A soma pedida vai ser o A1. Quem é o A1? 2 terços. Mais um A2. O A2 é o primeiro termo vezes a razão. Ou seja, é 2 terços, que é o primeiro termo, vezes 2 terços, que é a razão. Isso vai dar 4 nonos. E o A3 é o segundo termo vezes a razão. Ou seja, 4 nonos vezes 2 terços, 8 sobre 27. Vamos tirar o mínimo? O mínimo é 27. 27 dividido por 9 dá 3, vezes 2, 18. 27 dividido por 3 dá 9, desculpa, 27 dividido por 3 dá 9, vezes 2, 18. Agora 27 dividido por 9 dá 3, vezes 4, 12. Mais 27 dividido por 27 dá 1, vezes 8, 8. Isso vai dar, aqui vai dar 20, 38 sobre 27. Não dá para simplificar nem nada, portanto a alternativa certa é a letra E. Próxima questão, considere uma progressão geométrica PG de 8 termos, em que a soma dos termos de ordem par é 510 e a soma dos termos de ordem ímpar é 255. Então, a razão Q dessa PG vale. Eu acho que não é difícil, pessoal. O problema está falando para a gente de uma PG de 8 termos, tal que a soma dos termos de ordem par é 510. Ou seja, o A2 mais o A4 mais o A6 mais o A8, isso é igual a 510. E ele está falando também que a soma dos termos de ordem ímpar é 255. Os termos de ordem ímpar são o A1, o A3, o A5 e o A7. Isso tem que ser igual a 255. Excelente. Vamos considerar o sistema formado por essas duas equações. Muito bem. Bom, agora usar a fórmula do termo geral, pessoal. O que é o A2? O A2 é A1 vezes Q. A1 vezes Q. Mais, o que é o A4? A1 vezes Q ao cubo. Mais, o que é o A6? A1 vezes Q elevado a 5. E o A8 é A1 vezes Q elevado a 7. Isso tem que ser igual a 510. Vamos para a segunda equação. A1 é A1 mesmo. Mais o A3, A1 vezes Q ao quadrado. Mais o A5, A1 vezes Q elevado a 4. Mais o A7, A1 vezes Q elevado a 6. Isso tem que ser igual a 255. Muito bem, muito bem. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui, pessoal, é vir aqui na primeira equação e colocar o Q em evidência, apenas o Q em evidência. Olha só, quando a gente colocar o Q em evidência, a gente vai obter o seguinte. Q, abre parênteses. Primeira parcela dividido por Q sobra 1. Mais a segunda parcela dividido por Q sobra A1, Q ao quadrado. Mais a terceira parcela dividido por Q sobra A1, Q elevado a 4. E a quarta parcela dividido por Q sobra A1, Q elevado a 6, igual a 510. Bom, a equação de baixo vou repetir. Ó. A1 mais A1Q ao quadrado mais A1Q elevado a 4 mais A1Q elevado a 6 é igual a 255. Excelente. Bom, o que convém fazer agora, pessoal, é dividir uma equação pela outra. Vamos fazer isso? Dividir uma equação pela outra, tá? Quando você dividir o primeiro membro dessa equação pelo primeiro membro dessa equação, observe que tudo isso aqui, olha, é o mesmo que está aparecendo aqui. Então você vai cortar, né? Aqui faltou um parênteses aqui.
Então essa parcela aqui, com essa você vai cortar, né? Quando você dividir aqui por aqui, isso tudo você vai cortar com isso tudo, vai sobrar apenas o quê? No primeiro membro. E no segundo membro? 510 dividido por 255, isso vai dar 2. Acabou. Q igual a 2. Assim sendo, a alternativa certa é a letra C. Próxima questão. Uma progressão aritmética e uma progressão geométrica tem o número 2 como o primeiro termo. Seus quintos termos também coincidem e a razão da PG é 2. Sendo assim, a razão da PA é. Acho que não é difícil, pessoal. O problema está dizendo para a gente que existem duas sequências, uma PA e uma PG, tal que os primeiros termos coincidem, tá vendo? O A1 é igual ao B1, e os quintos, que vale 2, né? E os quintos termos também coincidem, o A5 é igual a B5. Além disso, a razão Q da PG é 2, está pedindo para determinar a razão R da PA. Tudo bem? Bom, vamos trabalhar com essa informação aqui, olha. O A5 é igual a B5, ou seja, o quinto termo da PA é igual ao quinto termo da PG. Agora eu vou usar a fórmula do termo geral. De acordo com a fórmula do termo geral para PA, o quinto termo é a soma do primeiro com 4 vezes a razão. E de acordo com a fórmula do termo geral para PG, o quinto termo é o produto do primeiro, que é o B1 aqui, né? Pela razão elevado a 4. Estou usando a fórmula do termo geral, não é verdade? O problema está dizendo para a gente que o A1 e o B1 vale 2, então aqui no lugar desse A1 você coloca 2, mais 4Rs é igual, o B1 também vale 2, e a razão da PG ele deu também que vale 2, olha, deu que vale 2, 2 elevado a 4. Então, 2 mais 4Rs é igual, 2 elevado a 4 vai dar 16, 16 vezes 2, 32. Então, 4Rs é igual a 32 menos 2 vai dar 30. E, portanto, a razão R é 30 dividido por 4, que dá para simplificar por 2, né? Simplificando por 2, a razão R vai dar 15 sobre 2. Pronto, 15 sobre 2. Assim sendo, a alternativa certa é a letra E. Próxima questão. Se a soma dos termos de uma progressão geométrica dada por 0,3, 0,03, 0,003 e assim por diante é igual ao termo médio de uma progressão aritmética de 3 termos, então a soma dos termos da progressão aritmética vale. Então tá, pessoal. O problema está dizendo para a gente que a soma dos infinitos termos dessa PG é o termo médio dessa PA de 3 termos. Ou seja, a soma dos infinitos termos dessa PG é o A2. Aí está pedindo para determinar a soma dos termos dessa PA. Tudo bem? Então tá, a primeira providência é determinar a soma dos infinitos termos dessa PG através da fórmula limite da soma é igual a A1 sobre 1 menos Q. Vamos lá, limite da soma é igual ao primeiro termo é 0,3 sobre 1 menos a razão. A razão aí vai ser 0,1, porque 0,03 dividido por 0,3 vai dar 0,1. Pouco mais, o limite da soma vai ser 0,3 sobre 1 menos 0,1 vai dar 0,9. Bom, então a gente vai ter o seguinte, olha só, 0,3 dividido por 0,9 é o mesmo que 3 sobre 9, na verdade, que simplificado vai dar 1/3. Então, a soma dos infinitos termos dessa PG é 1/3, que por sua vez é o segundo termo aqui da PA, é igual a 2. Pronto, agora deixa eu guardar. Bom, a fim de determinar a soma dos 3 termos dessa PA, eu não vou calcular cada um dos termos, até porque falta informação para isso, mas eu vou usar a soma dos termos da PA, que é essa aqui, ó. Soma dos números, a fórmula que te dá a soma dos termos da PA, né? É a 1 mais a n vezes n sobre 2. Como eu quero a soma de 3 termos, né? O S3 aqui, olha, o S3 vai ser igual a quem? Ó? O A1 mais o A3 vezes 3 sobre 2. Pronto, então a soma dos 3 é igual. Agora que vem a grande jogada, pessoal. No fundo, o que a gente tem aqui? Uma PA de 3 termos, na verdade, uma PA de 3 termos. E o que a gente sabe? Que em toda PA de 3 termos, o termo do meio, ou seja, o A2, tá vendo? O A2 é a média aritmética dos outros dois, é a média aritmética entre o primeiro termo e o terceiro termo. Não é exatamente isso que eu tenho aqui, olha, a média aritmética entre o primeiro e o terceiro? A1 mais A3 sobre 2 é a média aritmética do primeiro com o terceiro. Então isso é o segundo termo.
Então, a S3 é o A2 vezes 3, ou seja, o S3 é igual, o A2 está aqui, ó, 1/3, vezes 3, isso vai dar 1, né? Esse 3 você corta com esse, vai dar 1. Pronto, acabou o problema. Próxima questão, o conjunto de solução dessa equação. Muito bem, muito bem. Então tá, pessoal. Analisando essa equação, o que a gente observa? Que aqui no primeiro membro, a gente tem uma soma de infinitas parcelas. E essas parcelas são termos de uma PG. E calcular a soma de PG infinita, a gente sabe, através da fórmula limite da soma é igual a 1 sobre 1 menos Q. Então vou usar essa fórmula aqui no primeiro membro, tá? O primeiro termo aqui é o módulo de x mais 1, sobre 2, sobre quem? 1 menos Q. A razão aqui vai ser 1/2. Esse dividido por esse vai dar 1/2. Igual. Agora vamos para o segundo membro, pessoal. No segundo membro, olha. Aqui está o 625. O que eu tenho aqui no numerador é a soma dos números ímpares, né, de 1 a 49, que constituem termos de uma PA, não é verdade? Termos de uma PA. Qual a forma que dá a soma dos termos de uma PA? A1 mais AN vezes N sobre 2. Vamos lá, vou aplicar essa fórmula aqui no numerador. Vai ficar assim, ó. O A1, o primeiro termo, é 1, mais o AN, o último termo, é o 49. O número de termos vai ser 25, porque são os ímpares de 1 a 49, vai ser 25. Isso tudo sobre 2. Pronto, essa é a continha que eu devo resolver. Vamos lá. Bom, aqui vai ficar módulo de x mais 1 sobre 2. Ainda sobre 1 menos 1/2. 1 menos 1/2 vai dar 1/2, né? 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. 1/2. Igual, aqui olha, 1 mais 49 vai dar 50. Dividido por 2, 25. Tá? Então vai ficar 25 vezes 25. 25 vezes 25 no numerador. E aqui vai ficar 625. Bom, aqui no primeiro membro eu tenho uma divisão de frações. O que eu devo fazer? Repetir a primeira fração, x, módulo de x mais 1 sobre 2. Multiplicar pelo inverso da segunda, 2 sobre 1. E aqui vai dar 1, né? Porque 25 vezes 25 vai dar 625. Dividido por 625 vai dar 1. Esse 2 com esse você pode simplificar. Módulo de x mais 1 é igual a 1. Agora é usar a propriedade dos módulos. Se o módulo de uma quantidade dá 1, significa que essa quantidade é igual a 1 ou essa quantidade é igual a menos 1. Então você vai ter duas situações aqui. X mais 1 é igual a 1 ou x mais 1 igual a menos 1. No primeiro caso, você vai obter x igual a 0, né? Porque esse 1 vai para o segundo membro, vai ficar negativo. E aqui no segundo caso, x é igual a menos 1, menos 1. Esse 1 para o segundo membro negativo. Ou seja, x igual a menos 2.